Hoje nós estaremos dando início a uma nova série de mensagens chamada Uma Vida Biblicamente Próspera. E eu quero explicar de onde partiu essa série. Essa série, ela parte de uma obra literária, essa aqui mais especificamente, A Vida Biblicamente Próspera, que foi escrita pelo pastor Carlito Paz, da Igreja da Cidade. Uma indicação que eu trago para você estudar e conhecer um pouco mais sobre prosperidade. Vale a pena você adquirir esse livro e estudar, você com a sua família e quem sabe uma sala que possamos abrir aqui na nossa igreja para falar desse assunto, prosperidade. Essa série Prosperidade, ela tem um objetivo: colocar o dinheiro no seu devido lugar e entender que prosperidade não está ligada tão somente ao dinheiro. Prosperidade vai muito além do que o dinheiro pode sinalizar. Quando vimos essa palavra prosperidade, nós carregamos já uma série de percepções, preconceitos que nos levam a ter uma leitura de que o pastor vai falar aqui só de dinheiro. Não. Nós estaremos falando muito mais do que dinheiro. Porque prosperidade, à luz da palavra de Deus, não está restrita à ideia do dinheiro. É uma vida plena ao lado de Deus. E você, tem uma vida plena ao lado de Deus? Falaremos sobre contentamento. Falaremos vários assuntos importantes para a nossa vida ser edificada em Cristo. Falar sobre prosperidade é tocar numa área que traz, como eu falei, muitos pré-conceitos, aonde a exploração foi já utilizada não apenas nos dias atuais, mas ao longo de séculos, décadas, milênios, quando falamos sobre esse assunto. Falar sobre prosperidade também é entender sobre a importância do dinheiro. A importância do dinheiro, a importância da mordomia com aquilo que Deus confiou sob a nossa gestão, a mordomia. Falaremos sobre essa importância também nessa série. A fé, talvez você já ouviu essa frase, a fé move montanhas, mas o dinheiro compra montanha. Muitos aqui entendem claramente que a fé move montanhas, mas o dinheiro vai lá e compra a montanha. Precisamos entender a nossa relação com o dinheiro. E por que isso? Porque Jesus falou sobre dinheiro. Jesus falou sobre a prosperidade. Jesus falou muito mais sobre, usando exemplos sobre dinheiro e a nossa relação com as riquezas desse mundo, do que até mesmo temas relacionados à salvação. O dinheiro é uma bênção. Não é errado ter dinheiro, não é errado trabalhar e visar a ideia de você ter ali riquezas. O problema é quando as riquezas começam a controlar a nossa vida. E essa série também vai abordar um ponto que é muito importante, considerando que, segundo algumas pesquisas, no Brasil, 80% da população está endividada. Foi até matéria da capa da revista Veja, o Brasil endividado. 80% da população endividada. Quer dizer que todo mundo está com o seu nome com uma restrição? Não, mas que os orçamentos estão bem apertados, bem estrangulados. E pode ser que você faça parte desse grupo dos 80%. E você está se culpando, você está deixando de viver uma vida cuidada pelo nosso Deus por conta de tanta pressão financeira. Então, essa série procura também tratar, não apenas do lado onde poderemos falar sobre valuation. Não vamos abordar a ideia do valuation, mas o valor que você tem diante de Deus é muito maior do que o que você tem na sua conta e no seu bolso. O fato de você estar passando por crises financeiras ou um momento adverso nas finanças
não diminui o amor de Deus para com você e com a sua família. Então essa série também procurará trabalhar justamente essa verdade no seu coração, para que juntos possamos crescer, ser curados e olhar para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, nos próximos domingos, estaremos conversando sobre essa série, Uma Vida Biblicamente Próspera. E hoje, o tema da mensagem é um tema provocativo: fé movida a dinheiro. Fé movida a dinheiro. A sua fé é movida a dinheiro? A sua fé é impactada pelo dinheiro? Quando você não tem dinheiro, a sua fé é impactada? A sua adoração diminui? A sua alegria diminui? Com a minha voz clamo ao Senhor. Quando as finanças não estão indo muito bem, a sua fé é afetada de alguma maneira? Se sim, nós podemos observar que esse tema se encaixa, fé movida a dinheiro. Porque se o dinheiro tem poder para mudar o teu ânimo, se o dinheiro tem poder para mudar a sua relação social, se o dinheiro tem poder para mudar os seus sonhos, projetos e estabelecer como você tem que se comportar, a sua fé é movida pelo dinheiro. É duro isso, não é? Mas precisamos conversar de uma maneira clara o quanto a fé ela é impactada e a nossa vida pelo dinheiro. E entendendo isso, colocando os bens materiais no seu devido lugar e entendendo que acima dos bens materiais existe um Deus provedor, irmãos, nós estaremos primeiro curando o nosso coração e consequentemente as finanças da nossa vida, a nossa relação com os bens materiais também serão tratados. O texto que eu quero ler com você encontra-se no Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Abra sua Bíblia ou acesse esse texto em formato digital. Mateus, capítulo 6. Iremos ler o versículo 19 ao 24. Mateus, capítulo 6. Versículo 19 ao 24. Você pode se colocar em pé em reverência à leitura da palavra de Deus? O texto sagrado diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que grandes trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vamos orar? Pai, essa palavra lida é uma palavra fiel e digna de total confiança. Eu tenho certeza que ela já falou aos corações. E agora eu peço que o Senhor ilumine cada mente e aqueça cada coração, para que por intermédio daquilo que teu Santo Espírito me entregou, eu comunique com clareza e simplicidade, para que o teu nome, Jesus, seja exaltado. Amém. Assentai-vos, amados irmãos. Dinheiro. Havia um programa desses de auditório que eu acho que muitos aqui vão se lembrar. Quem quer dinheiro? Lembra-se disso? E tinha um negócio de um aviãozinho, né? Que jogava o aviãozinho, o povo pulava em cima daquele aviãozinho, né? O povo quer dinheiro. Há um outro filme, Quem Quer Ser Milionário? História também contada
As pessoas querem o dinheiro, as pessoas precisam do dinheiro. O dinheiro não é algo ruim, gente. Precisamos entender isso. E essa fala minha, eu atribuo como crédito para um irmão aqui da igreja. Uma vez ele falou: pastor, é importante explicar que não é errado ter dinheiro. A bênção do dinheiro, quando ele é usado da maneira certa e no local certo. Mas por causa do dinheiro, a nossa relação, muitas vezes, ela é um pouco truncada. Eu já vivenciei um momento muito triste, quando uma família, ela foi destruída por causa do dinheiro. E eu fui saber o que levou aquela família tão bonita a ser destruída por conta do dinheiro. E vocês não vão acreditar. Um irmão pediu R$2 emprestado e não devolveu, e o outro irmão virou a cara. Uma família foi destruída por causa de R$2. Dizem que você conhece a pessoa com quem você se casou na hora do divórcio. E os filhos, os irmãos, na hora da partilha da herança. Não é assim? Quando tem a herança do papai e da mamãe, o que acontece com muitos filhos? Eu quero a minha parte. Eu quero a parte. Não vou abrir mão. Brigas em família por causa do quê? Dinheiro. O papai e a mamãe trabalharam arduamente para construir um patrimônio e os filhos, tão somente por causa do dinheiro, acabam destruindo-se, se ofendendo. Pessoas são recriminadas por causa do dinheiro. Ele é pobre, ele é rico. O dinheiro, ele consegue fazer essa estratificação social. Vários autores e pesquisadores vão falar a respeito disso. A influência do dinheiro na sociedade, desde o papel da herança, até no papel das pessoas ascenderem na questão econômica. Pessoas acabam discriminando outras por causa do dinheiro. Alguém aqui já foi discriminado por causa da sua condição social? Sei que ninguém vai se sentir confortável, muitos, para se responder. Mas eu sei que muitos aqui já foram discriminados. Por muitos anos eu trabalhei na área comercial. E a área comercial é um verdadeiro pós-doutorado. Eu me recordo de uma situação que me chamou muito a atenção e marcou-me no início da minha trajetória, ali no ambiente comercial. Trabalhava numa concessionária, e eis que chegou uma pessoa que não estava tão bem vestida, estava com uma bermuda, um chinelo, estava um pouco com a mão suja, e ele olhou para um carro, no lançamento de um carro. Ele olhou, e aí alguns vendedores, não vou atender, e eis que uma vendedora foi e atendeu. Aquele homem olhou, porque entendia de carro, aqui fez as perguntas certas. Quanto é esse carro? Tanto. Tá bom, vou levar à vista. Uma pessoa que não entrou com a roupa, talvez com terno, uma gravata, para comprar um carro importado, e comprou um carro importado de um alto valor à vista. Assim são pessoas tratadas em outros ambientes. O dinheiro também tem sido foco de guerras entre países, nações. Porque guerra, enquanto é trágica para alguns, é fonte de lucro para outros. Encontramos nesse cenário todo a questão nossa com a relação do dinheiro. E a relação nossa com o dinheiro é uma relação espiritual. E se não entendermos isso, nós iremos o quê? Permitir que o dinheiro ocupe o lugar de Deus na nossa vida. O dinheiro não pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Mas, infelizmente, ele tem ocupado. Ele tem gerado dentro de nós tantas coisas que perdemos até a alegria de viver.
quando ainda olhamos para o cenário que nós nos encontramos, o cenário econômico, o Fórum Econômico Mundial, através de Klaus Schwab, que escreveu um livro que vale a pena ser lido por alguns, para título de ampliar o que está acontecendo, o Grande Reset. Ele vai apontar principalmente, porque Klaus Schwab, que foi o líder do Fórum Econômico Mundial, as principais profissões a partir de 2030. A economia a partir de 2030. Isso significa, irmãos, que muitas profissões vão deixar de existir e outras tantas irão surgir com a influência da inteligência artificial. Tanto que se fala numa renda mundial, uma renda, um piso para que a população que vai estar desempregada receba. Isso é o discurso e a fala que está sendo desenvolvida pela cúpula mundial de homens na área financeira. Assim como a agenda da ONU 2030, há uma agenda econômica para a partir de 2030. E falta quanto tempo para 2030, gente? Pouco tempo. É claro que os homens podem fazer planos, mas Deus vai estabelecer. Com essa citação, eu quero dizer a você algo sério. O mundo já está preparado para as ações aonde eles querem chegar. A igreja precisa estar preparada. A igreja precisa estar preparada para lidar com essas questões. Questões financeiras, questões das emoções das pessoas que estão feridas. Quando os Estados Unidos teve aquele ataque às Torres Gêmeas, eles criaram o que nós temos hoje no Brasil, um disque suicídio, para pessoas que ficaram abaladas em decorrência daquele ato terrorista. E eles receberam muitas chamadas. No entanto, quando em 2007 ou 2008 houve aquela bolha imobiliária, quebra de bancos nos Estados Unidos, o número de pessoas que ligaram para esse disque suicídio, porque perderam seus recursos financeiros, foi muito maior em relação ao número de pessoas que tinham medo em relação a ataque suicida. Aqui no Brasil, quando ocorreu aquele plano Collor, plano Verão, alguns aqui sabem o que foi isso. Há inúmeros relatos de pessoas que tiraram a sua própria vida. Irmãos, nós não estamos falando apenas de dinheiro, soma, mas na nossa relação com o dinheiro, que é espiritual. E aqui, olhando para o tema e o texto que nós lemos, quando a nossa fé é movida pelo dinheiro, qual é o impacto disso na nossa vida? Vamos observar esse texto sobre essa perspectiva, quando a fé é movida a dinheiro, e depois nós iremos olhar o mesmo texto quando a fé é movida pelo céu. Então nós iremos observar os mesmos textos sobre a seguinte premissa: quando a fé é movida a dinheiro e quando a nossa fé é movida pelo céu. A primeira questão que eu posso destacar à luz do texto lido, começando pelo versículo 19, que diz: não acumulem para vocês tesouros na terra, é que quando a minha fé é movida a dinheiro, eu vou acumular tesouros aqui na terra. Eu vou acumular tesouros aqui na terra. Creio que Henry Ford parafraseou um dos textos de Eclesiastes, quando perguntaram a Henry Ford quanto dinheiro é necessário para satisfazer um homem. E ele disse que só um pouco mais. O livro de Eclesiastes diz que aquele que deseja ficar rico jamais encontrará contentamento. O fato é que as pessoas nunca vão ter contentamento. O Salmo 39, Davi, ele vai dizer justamente isso, que o homem,
ele se movimenta procurando acumular tesouros, sem saber o que irá acontecer com a sua vida e ao mesmo tempo quem ficará com aquele tesouro. A história mostra relatos de reis, príncipes que foram riquíssimos, mas que ninguém sabe o nome dele. Você conhece Creso? Já ouviu falar sobre Creso? Alguém ouviu falar sobre Creso? Eu acabei de falar, gente, o nome dele. Creso foi um dos homens mais ricos do primeiro século na Ásia Menor. Tanto que surgiu um ditado, rico como Creso. Mas quem lembra de Creso? Ninguém. Dizem que as pirâmides, são muitas teorias sobre as pirâmides, não vamos entrar nisso. Mas que ali era como se fosse um sarcófago. Então quando o faraó morria, ele mandava colocar tesouros e enterrar com as suas esposas junto. As mulheres não iam gostar da história, né? Ouro, tanta fortuna. Mas esses homens que acumularam tantos tesouros, tantas riquezas, a vida deles era para conquistar. Talvez o nome mais emblemático disso seja Alexandre o Grande, o conquistador. Ele sempre queria conquistar mais e mais. E morreu aos 33 anos, sem desfrutar do que ele conquistou. Quando a nossa fé é movida a dinheiro, eu quero preocupar-me em acumular. Nós veremos que não é errado ter tesouros e acumular tesouros. Mas o foco é que o que Jesus está censurando aqui, não. Jesus está dando uma advertência. Jesus não está dando um conselho de tipo, pensem, considerem. Não, aqui é uma ordem. Não acumulem para vocês tesouros na terra. Por quê? A traça, a ferrugem vão destruir. Os ladrões vão arrombar e vão furtar. Lembro da história de uma pessoa que ela tinha o desejo de ter um anel. E ela chorou, pediu o anel para o marido. E o marido atendeu, fez um financiamento, comprou o anel e deu para a mulher. Maridão, esposa, isso aqui é uma história, tá? Não faz marido aí fazer financiamento para comprar anel e joias para você. E aí o que aconteceu? Ela ficou muito feliz com o anel. E um dia, estando em casa, eis que entraram ladrões, roubaram as joias da família. Estava o que dentro das joias? E o marido ficou ainda com 24 parcelas para pagar o anel. Estão observando? Não é o ponto errado ter, mas aquilo fez com que aquela pessoa, ela idealizasse que a vida dela seria melhor a partir daquele anel. A segunda lição, quando a fé é movida a dinheiro, é que o meu coração segue as regras do reino do dinheiro. O meu coração vai seguir as regras do dinheiro. Então, nós preparamos os nossos filhos para o quê, gente? Vamos aqui, sem filtros, tá? Por favor, gente. Filho, estuda para você fazer o quê? Trabalhar e ganhar? Não é assim? A maioria? Filho, você tem que aprender a ganhar dinheiro. Filho, você tem que estudar, é bom estudar, mas você tem que ganhar dinheiro. Nós preparamos os nossos filhos e nós também nos preparamos com cursos, com pós-graduação, com uma série de dados para fazer o quê? Ganharmos mais dinheiro. O reino desse mundo vai dizer justamente isso. Estude para ganhar dinheiro, se capacite. Você precisa conhecer as regras. Eu estava vendo, inclusive, um vídeo, né, de uma pessoa que fez um livro sobre as regras tributárias no Brasil. Esse livro, ele gastou mais de R$1 milhão,
E esse livro já estava numa altura enorme, com todas as regras tributárias do Brasil. E ali a crítica era: como é que nós vamos sobreviver? Porque as regras para você ganhar dinheiro, muitas vezes nesse tempo em que vivemos, eu ganho e você perde. É por isso que nós somos contra o que tem se movimentado hoje, que é as bets. Não é bets aqui o apelido de irmãs Elizabeth. Irmãos, saiu uma notícia que no Brasil 65 bilhões de reais foi gastos em bets, jogos eletrônicos. Creio que agora 2026 ou 2025, não me recordo. Tem muito crente aqui envolvido com esse negócio de bets, jogos eletrônicos. Irmão, tudo aquilo que para você enriquecer, o outro vai ter que ficar pobre, não é de Deus. Se para eu ter algum benefício, você vai ficar pobre, irmãos, não está certo. Mas a mentalidade, a fé que é movida a dinheiro, não está preocupada. A fé que é movida a dinheiro, ela não está preocupada se você está vendendo o seu carro, que está todo danado, e você vai dar uma maquiada nele e fala: não pode comprar, é carro de mulher, só para levar meus filhos à escola. Aí você compra uma bomba. Como eu trabalhei no meio de automóveis, gente, eu vi cada história já, e vi coisas absurdas. Eu vi a história de um homem que, para fazer a venda do seu carro, para mostrar que o motor não estava batendo, estava maravilhoso, ele colocou banana no motor, gente. Aí você ligou, o carro falou: olha só, não faz nenhum barulho no motor. Mas depois, o estrago. Talvez você vai vender sua casa está ali cheia de problemas estruturais. Aí você fala: não, passa uma massa corrida e o problema é de quem compra. Você se comporta assim? O problema é de quem comprar. Eu estou vendendo, ele que assuma o BO. Irmão, essa é a regra quando a nossa fé é movida ao dinheiro. Essa é a regra do mundo. Mas não é a regra do reino de Deus. Quando a fé é movida a dinheiro, os meus olhos são cegos. Por quê? Porque eu não consigo enxergar. Voltando ainda no ponto anterior, é importante dizer o que Jesus fala no versículo 21. Onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Se o seu tesouro está no dinheiro, seu coração, sua vida está ali. Por isso que você vai seguir as regras do dinheiro. E agora a terceira lição: quando a fé é movida a dinheiro, meus olhos estão cegos. O versículo 22 e 23, parece que ele está meio solto aqui no texto. Não é assim? Parece que é um outro tipo de conselho. Porque Jesus está falando: não acumulem, de repente os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz, mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, quão grandes trevas são. Parece que é um outro conselho, não tem nada a ver com dinheiro. Pelo contrário, tem tudo a ver. João vai falar da cobiça dos olhos, a ostentação dos olhos. Nós somos atraídos pelos nossos olhos. E o que o texto está dizendo não é que os nossos olhos eles estão olhando para fora, mas eles estão olhando para dentro. Percebam que o texto deixa isso muito claro. Se a luz que está dentro de vocês são trevas, em outras palavras, eu estou cego por conta do dinheiro, eu não consigo olhar para mim mesmo. Eu não consigo olhar para a minha identidade, eu não consigo olhar para o que Deus está fazendo. Os meus olhos, eles realmente são a candeia do corpo, que eu estou permitindo entrar dentro de mim. O que está entrando dentro de mim, e dependendo do que está entrando dentro de você, é a comparação, é a inveja,
é a ganância pelo ter. Eu quero ter mais e mais e mais, só para você. É olhar para dentro de si e você não encontrar nenhuma razão que justifique por que você quer mais. Não, é bom ter mais. Estou pensando no amanhã. Quem garante o amanhã para você? Quantas histórias, inclusive nessa igreja nós temos histórias de famílias que os seus pais e avós eram milionários, riquíssimos, ou talvez até bilionários à época. E por causa de guerra, lá no país, eles saíram com a roupa do corpo. E toda a fortuna da família, fazendas, propriedades, foi confiscada pelo exército inimigo. Quer dizer que nós não devemos nos preparar? Não é isso, não vá para o extremo. Mas a fragilidade de quem não consegue enxergar isso. Às vezes a pessoa está tão cega diante de um negócio que ela vai lá e faz. Ela está tão cega que ela não consegue enxergar que aquele negócio vai afundar ela, vai destruir a sua família, vai destruir o seu testemunho, a sua comunhão com Cristo. Quantos aqui já não se envolveram com coisas que achavam que estavam fazendo um bom negócio, mas na verdade se afundaram, destruíram a sua família? Certa vez um rapaz chegou para mim e falou: pastor, ore por mim. Aí eu vou ter uma entrevista de emprego. Esse emprego é um emprego que realmente vai ser maravilhoso. Eu vou ganhar, sei lá, acho que 5 vezes mais. Eu vou pegar um cargo lá em cima, talvez de gestão, e vai ser uma bênção. Eu acho que agora vai a minha carreira. E aí eu falei para ele antes de orar: ok, vamos orar, mas antes de orar por você, me responda essa pergunta: porque Deus, na sua infinita graça e bondade, deve atender esse desejo do seu coração? Ele olhou para mim: porque Deus deve atender? Pastor, eu vou ganhar mais. Meu dízimo, eu vou poder cuidar da minha família. Eu vou poder mudar agora para uma cobertura. Eu vou poder fazer isso, vou poder fazer aquilo. Eu vou poder fazer cursos, vou realizar meu sonho de viajar para a Europa e outros países. Comemorar aniversário dos meus filhos na Disney. Falei: só isso? Como assim, pastor? Não está bom? Falei: só isso? Essa é a razão? Eu virei para ele e falei: em nenhum momento eu vi você falando algo do tipo: Senhor, a razão pela qual eu desejo ser admitido nessa empresa é para pregar o teu nome ali. Essa é a minha missão. A minha missão não é ganhar dinheiro. A minha missão é mostrar o amor, a graça. Resumindo, orei. Aquele rapaz conseguiu emprego. 3 meses depois, ele estava se divorciando. 3 meses depois deixou a esposa e 2 filhos. Por quê? Porque agora ele está num novo momento da vida dele. E a esposa, na visão dele, estava atrapalhando a carreira dele de anos. Algo que estava cego. O dinheiro pode cegar. 4ª lição é que eu vivo para servir ao dinheiro. Jesus vai dizer: ninguém pode servir a 2 senhores. Ou serve a Deus, ou serve ao dinheiro. Agora, quando a fé é movida pelo céu, se por um lado, quando a nossa fé é movida para o dinheiro, a minha vida se inclina para o dinheiro e o meu propósito é ganhar o dinheiro, quando a minha fé é movida pelo céu, agora eu tenho uma mudança. E esse é um ponto que nós precisamos compreender como crentes em Jesus.
A salvação que Deus nos dá não é apenas para você ir para o céu, mas para você viver o reino de Deus aqui na terra agora. Nós já vivemos o reino de Deus, no reino de Deus agora. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando a graça do Senhor nos alcança, a nossa vida precisa ser mudada. É o que a Bíblia chama de metanoia. É uma mudança de mente. O fato é que muitos crentes mudaram, ou melhor, foram alcançados pela graça, mas a sua mente, a sua relação com o dinheiro não mudou. Continua avarento, continua preso aos bens materiais desse mundo. Irmãos, a nossa vida com Cristo, ela não é apenas um passaporte para você depois da morte ir para o céu. Se você já não vive o céu aqui na terra, você precisa agora ter uma experiência com Deus de salvação. Porque a salvação, ela vai mudar a nossa vida. Por isso que a conversão é, eu estou indo nessa direção para o abismo, e agora Cristo me tira do abismo, agora eu não vou mais para o abismo. A minha mente é outra. A minha mente não é mais eu ganho e você perde, mas a minha mentalidade é eu ganho e você ganha. A minha mente é eu te abençoo e você me abençoa. Eu te abençoo com o melhor do meu trabalho e você me abençoa com o seu salário. O fato é que nós encontramos hoje pessoas que já testemunharam para mim algo de 2 pontos. Primeiro, pessoas que me testemunharam, são muitas. Pastor, eu prefiro passar fome do que trabalhar para crente. Conhece alguém assim? Já ouvi muitos. Segundo, pastor, eu contrato qualquer um, menos crente. Acho que essa balança tem coisa errada, né? Como diz o ditado, algo de certo, como é que é? Algo de errado não está certo. Enfim, esse ditado aí, né? Irmãos, como crentes em Jesus, nós precisamos dar o exemplo para o mundo. Como sermos bons empresários, bons funcionários. Como sermos bons gestores em tudo. Porque tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. E aqui a palavra que temos é: não acumulem tesouros nos céus, mas, verso 20, acumulem para vocês tesouros nos céus. Aqui há um entendimento dentro de uma teologia católica romana, que é as indulgências. Entende-se em linhas gerais que alguns irmãos no passado tiveram uma vida tão santa, que o testemunho deles fez com que eles fossem para o céu e nem pegassem o check-in na entrada. E direto. Sabe quando você tem ali um passaporte, ou você tem um cartão poderoso na área do embarque? Não, você pode ir direto. Só que eles fizeram tantas coisas boas que para eles entrarem nos céus, eles precisavam, vamos pensar assim, de 10 pontos. Mas eles fizeram 90. Então excedeu. E aí tem 80 pontos. Agora esses 80 pontos fica de saldo para a igreja administrar. E para quem está em débito com a sua vida e o seu testemunho, nós vendemos a indulgência para você, para que você chegue pelo menos no ponto 10 para entrar no céu. Assim foram as vendas das indulgências. Então, quando nós olhamos extrapolações, não é apenas nos dias de hoje, mas isso já vem há muitos anos em outras religiões. Acumular tesouro no céu não tem nada a ver com isso, mas são as nossas obras que fazemos aqui, que Deus está registrando nos céus. A ajuda que você dá a alguém, o testemunho teu, é acumular tesouro nos céus. As suas palavras ditas, escritas, são tesouros que estão sendo acumulados nos céus. Já pensou a sua palavra ser o tesouro? Aquilo que você diz se tornará em tesouro diante de Deus, porque você usou sua língua para abençoar, anunciar vida.
e não maldizer. Acumular tesouro nos céus é muito mais do que pensar na ideia de dinheiro. É pensar no nosso testemunho para a honra e glória do Senhor. Quando a nossa fé é movida pelo céu e não pelo dinheiro, o meu coração está no reino dos céus. Irmãos, eu entendo que não é apenas o meu dinheiro, mas o meu conhecimento e tudo que eu tenho a serviço do reino. Irmão, Deus não te deu capacidade para você apenas entesourar para você o seu conhecimento. Temos inúmeros irmãos que têm uma competência intelectual. Irmão, abençoe a vida de alguém. Sente ao lado de alguém. Ensine o que Deus te deu. O meu coração tem que se inclinar a ponto de entender que tudo que Deus colocou na minha mão é para ser usado para o reino de Deus, para abençoar vidas. A pessoa que vai sentar com você no transporte público, amanhã, se você assim se deslocar por meio de um transporte público, Deus colocou do teu lado para que você abençoe ele de alguma maneira. O contato que você vai fazer amanhã com algum cliente ou vai receber, Deus colocou essa pessoa na sua vida para que você seja bênção nessa vida. Seus vizinhos, seus colegas de estudo. Quando eu entendo que tudo está nas minhas mãos para administrar para a glória de Deus, eu não irei me apegar àquilo, mas vou usar como método para abençoar. E esse deve ser o papel do dinheiro. O dinheiro não pode ser o fim, mas o meio. O dinheiro não pode ser o fim, mas o meio. O dinheiro tem que ser aquele meio para nós abençoarmos vidas, para nós estendermos a mão, e não o fim. Ah, mas se eu der não vai ter nada. Irmãos, a palavra de Deus diz que quem reparte, quem é generoso, Deus abençoa. Agora quem retém, e aí você pode até fazer um exercício agora. Vamos fazer esse exercício? Feche as suas mãos assim. Feche. Deus está derramando as bênçãos. Alguém consegue segurar uma bênção agora? Agora faça isso. Deus está derramando as bênçãos. Você consegue reter? Essa é a visão que Deus está nos ensinando. Reter, empobrece. Abençoar, estender, nos faz sermos prósperos. Para concluirmos, meus irmãos, quando a minha fé é movida pelo céu, eu vejo o meu propósito com clareza. Enquanto os olhos eles estão fechados por conta da minha ganância, eu olho as oportunidades, porque Deus me mostrou oportunidades para abençoar. Eu olho com clareza, Deus me confiou esse recurso. E aqui eu trago a história do falecido pastor Russell Shedd. Eu já contei aqui em uma outra experiência, e quem compartilhou comigo foi um amigo, que ouviu da boca dele essa história. Pastor Russell Shedd, ele certa vez foi pregar e ganhou uma oferta generosa. E essa oferta generosa era a época do cheque. Ele colocou o cheque no bolso, ele abriu e quando chegou em casa, e ele olhou o cheque. Vamos pegar aqui a ideia de um valor. Um cheque de, 10 mil reais. Colocou no bolso, ele olhou e falou: Deus, essa oferta é para mim ou para abençoar alguém? Me dê certeza e clareza. Essa oferta é para abençoar a minha vida ou abençoar a vida de alguém? E ele foi dar aula na faculdade teológica. E aí ele dando aula, ele viu que depois ali um aluno estava bem triste, bem inquieto. E ele chegou e virou para o aluno e falou depois da aula: o que está acontecendo com você? E aquele aluno chegou e falou: pastor, eu estou muito preocupado, a minha mamãe está doente, ela precisa fazer um tratamento e eu não tenho recurso. Quanto que é o recurso? Ele falou: 10 mil reais. E o pastor falou para ele: Deus já mandou o recurso para você, pode ir lá. Alguém que entende, que tem os olhos iluminados pelo Espírito faz isso. Outro com 10 mil, vou trocar de celular.
Outro com 10 mil, já sei o que eu vou fazer, vou passear. E por fim, ninguém pode servir aos dois senhores. Ou você vai servir a Deus, ou você vai servir ao dinheiro. Jesus, ele deixa claro que a sua alegria pode estar sendo roubada porque você está servindo a um Senhor muito injusto, que é o dinheiro. Dinheiro, eu valho aquilo que eu entrego. Eu valho talvez para você aquilo que eu estou entregando aqui, como pastor, como conselheiro. O meu valuation, se assim pudermos usar esse trocadilho, é o que eu entrego para você. É o que eu entrego talvez para essa comunidade. Talvez o seu valuation, o seu valor, é o que você entrega na empresa que você está, na empresa que você tem. E o dia que você não entregar mais, porque você ficou doente, porque você envelheceu, o que o mundo faz em geral? Demite, contrata outro. Mas o seu valor diante de Deus não é o que você fez, o meu valor diante de Deus não é o que eu fiz, o nosso valor diante de Deus é o que Cristo fez na cruz por nós. A fé movida a dinheiro é uma fé que vai se alegrar quando o dinheiro está no bolso, quando a saúde está em harmonia. A fé movida pelo céu é aquela fé que vai dizer: Cristo é tudo para mim. Posso não ter nada, posso sofrer perdas, mas o meu nome está no livro da vida. Como Paulo disse, ao término da sua vida, um homem condenado à morte, preso, injustiçado, humilhado, e ele no final vai dizer: mas eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Esse é o Deus que deseja uma vida próspera para você. O que Ele prometeu para você, esse mundo não pode te dar. Que bom que você chegou até aqui na nossa programação da Igreja Batista Betel. Você pode observar que ao fundo nós temos uma grande cidade com muitas pessoas. E pode ser que você esteja em um desses apartamentos, em uma dessas ruas, andando, perambulando e até mesmo sem saber que direção tomar. Nós, da Igreja Batista Betel, estamos aqui com uma missão: ser o farol da esperança de Jesus para a tua vida. E a sua decisão, ela é uma decisão importante para onde você deseja prosseguir a partir de agora. Não tem como participarmos de um encontro com Deus e sairmos na mesma condição que nós entramos na presença de Deus. Se você deseja mudar de vida, nós, da Igreja Batista Betel, estamos aqui preparados para te ajudar. Talvez algumas decisões precisam ser estabelecidas agora no seu coração. A primeira decisão é a decisão de entregar o seu coração a Jesus. Se você não fez isso ainda, hoje é o dia para você tomar a decisão, não é amanhã. A segunda decisão é se você está afastado. Olha só, quantos prédios, quantas pessoas, quanto barulho. E isso te afastou dos caminhos do Pai. E a sua decisão hoje é a decisão de voltar para os caminhos do Pai. E nós da Betel estamos aqui para te receber. E a terceira decisão é a decisão de avançar. Porque não basta apenas você entregar o seu coração a Jesus. O seu testemunho precisa mudar. E o principal meio de nós mostrarmos que somos uma nova vida é sermos batizados. Se você ainda não foi batizado,
batizada nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós preparamos esse momento para a tua vida e queremos andar com você. Decisões mudam a nossa vida, selam destinos, e você não pode continuar querendo obter resultados diferentes sem se posicionar. Posicione-se com Deus e nós estamos aqui para te ajudar nessa nova fase da sua vida. O número que está na tela é o número do WhatsApp da nossa igreja, que está esperando agora o seu contato para essa nova fase da sua vida. Juntos vamos vencer, juntos vamos dar as nossas mãos e sim, olhando para todo esse horizonte, trazer ao nosso coração que no meio de tantas pessoas, Deus enxerga apenas você. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz em nome de Jesus. Amém e amém.